Então a boa semente, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6, 7 e 8, a Bíblia diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Você pode repetir comigo o que tiver proposto no coração? Ajuda Jesus. Vamos com essa igreja, Pai. Segundo o que estiver proposto no seu coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar, eu vou sozinho, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Quando a Bíblia fala essa palavra graça, a gente precisa sempre fazer uma pausa. Porque a palavra graça, ela não é sorriso, ela não está perdida aqui no meio. A Bíblia diz então, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Graça, a palavra do original é favor imerecido. Então deixa eu pedir para você cutucar a pessoa que está aí e diga para ela: imerecido, você não merece. Lembra todas as vezes que Deus te mandou doar e você não doou? Ele te amou do mesmo jeito. Ele te cuidou da mesma forma. Deus não recolheu a bênção da sua vida quando Ele te disse faça tal coisa e você não fez. Quando Ele te disse doe tal coisa, você não doou. Quer ver, vai chegar no final do culto e as pessoas já vão ter esquecido do projeto dos sabonetes. Mas quem está lá precisando não vai esquecer jamais. Quem está lá necessitando não vai esquecer jamais. Deus que está olhando lá do céu e vendo assim: eu estou te dando prosperidade, ajuda as pessoas. Eu estou te dando saúde, ajuda as pessoas. Eu estou te dando amor, ajuda as pessoas. Eu estou te dando sabedoria, ajuda as pessoas. Eu estou te dando conhecimento, ajuda as pessoas. Eu estou te dando vitória, ajuda as pessoas. Por favor aí, vamos parar um pouco a movimentação. Eu estou te dando toda sorte de bênção, ajuda as pessoas. Eu estou te dando prosperidade, ajuda as pessoas. Mas eu quero te dizer hoje, nessa manhã, nós não vamos usar essa palavra para falar de dinheiro. Pastor, tu vai pregar sobre dinheiro? Não. Eu vou pregar sobre ser uma boa semente. Porque a semente, quando cai em terra, ela precisa afundar, morrer para prosperar. A semente, quando cai em terra, ela afunda, ela morre e depois ela prospera. Já parou para pensar que Deus te colocou em muitos processos na sua vida? Já parou para pensar que Deus te colocou em muitos momentos da sua vida sem você ao menos entender por que estava passando aquilo? Por que viveu tal situação? Você faria algo que você desconhece? Você faria algo que você nunca viveu? Sabe por que Deus está dando experiências para algumas pessoas, para umas boas e para outras difíceis? Porque Deus quer te usar como uma boa semente em terra fértil. Quando Deus nos disse para começar a igreja praticamente 10 anos atrás, Deus nos dizia que queria nos usar com as nossas características. Assim como eu sou gritão, faço olhar para quem está do lado, incomodo de manhã cedo, peço para gritar quando as pessoas estão recém acordando. Quando começou a igreja, Deus dizia para mim: eu vou te usar do teu jeito, eu vou te usar da tua maneira, eu vou te usar como tu é. Só que no decorrer dos anos, Maico, as pessoas começaram a tentar me moldar a quem elas queriam que eu fosse. Durante os anos que foram passando, Igor, as pessoas olhavam para mim e elas diziam assim: mas tu não pode gritar desse jeito. As pessoas diziam para mim assim: mas o culto não é legal quando tu faz tal coisa. Por que tu não muda?
E chegou um momento que essa semente aqui começou a cogitar realmente mudar coisas que eram a minha característica, o meu perfil. Eu comecei a dizer: Deus, eu sonhava pregar que nem aqueles pregadores. Vai vir agora em março um pregador da Argentina, o Davi Malauca. Vai vir de Mar del Plata, na Argentina, para pregar no nosso retiro de carnaval, no Imersão. O Davi Malauca, quando ele sobe para pregar, ele é um gentleman, ele é um lord inglês, ele se movimenta pouco, ele fala com voz branda, quando se emociona chora. Eu olho para o Davi, toda vez que ele vem pregar aqui em Bagé, eu olho para o Davi e eu digo: poxa Deus, eu podia ser assim, educadinho. E aí de repente Deus olha para mim e diz assim: eu não te chamei para ser assim, eu te chamei com as tuas características, eu te chamei como uma semente. Diga para quem está do seu lado: nem todo mundo é semente de mostarda. Você não é a mesma semente do que essa pessoa que está do seu lado. Você tem características, você tem perfil diferente. A maior dificuldade que eu tenho é sentar na mesa com uma pessoa que fala muito. Por quê? Porque eu falo muito. A gente fica se gladiando: agora é minha vez, não. E tem momento, essa semana eu fiz um aconselhamento, irmãos, não falo o nome nem na cruz. Eu fiz um aconselhamento e eu tinha que dizer para eles o seguinte: agora para, sou eu que falo. Ninguém mexe na minha fala agora, pode parar. E aí ele tentava meter a espada e queria seguir falando. Eu digo: para, é a minha vez, essa boa semente vai cair na terra. Mas se para com o pastor Eric, que esteve aqui entre nós agora há poucos dias. O pastor Eric, quando eu vou fazer aconselhamento com ele, ou quando eu vou bater um papo com ele, eu falo a primeira palavra e ele cruza os braços, irmãos, e não fala mais nada. Eu fico numa angústia, enquanto ele não fala nada eu sigo falando. Eu não sei parar para ele falar. E ele fica me olhando assim, e eu digo: ei pastor, me diz alguma coisa, pelo amor de Deus, estou com a boca seca, preciso beber água. Só que nessa jornada toda, Deus começou a me dar uma identidade. Cadê os meninos aí do louvor, Chester? Chama esse povo para estar na igreja com a gente. Olha como eles... Cadê essa galera aí? Quando começou a minha jornada como igreja, quando começou a minha jornada como pastor, eu fui para o primeiro culto, cara. Quando eu fui para o primeiro culto, 10 anos atrás, para a primeira pregação, para o primeiro momento, eu tinha preparado a pregação da minha vida. Eu tinha preparado o melhor sermão da minha vida. Quando eu cheguei para as pessoas estavam como se estivesse num culto pela manhã do dia 15 de dezembro. Calmas. Mandava 300 pessoas que devem ter aí interagir com quem estava do lado, 5 interagiam. Os outros 10, o melhor movimento que faziam era esse. Outro bocejava. Acabou o culto e eu fiquei pensando: Deus, eu não sou definitivamente a semente para esse povo. Porque eles entraram com sono e saíram dormindo, Jesus. Então Deus me disse: não desista, não pare, persevere, continue. Sabe o que Deus estava dizendo para essa boa semente? Caia em terra, pois essa terra é fértil. Eu vou te fazer morrer para coisas, eu vou te fazer morrer para projetos, eu vou te fazer morrer para situações, mas quando eu fizer, vão ser coisas novas que tu nunca imaginou que viveria. Então Deus começou a me falar, e eu começo a te fazer as primeiras perguntas. Quando a nossa semente cai na terra, o que essa semente gera? Quando você entra dentro de uma casa, quando você vai até um amigo, quando você vai a uma visita à sua família, quando você vai para o seu trabalho,
como uma boa semente, quando essa semente cai na terra, o que essa semente gera? Divisão e contenda? Ai, a mãe não muda, que saco tá aqui na mãe, a mãe é sempre essa mala. Quem nunca fez que atire a primeira pedra? Ou sai da casa de um amigo e diz assim: ai, graças a Deus que a gente está indo embora, obrigado Jesus, que gente chata. Hoje ele estava insuportável, ele falou tudo de novo, aquelas mesmas coisas. Ou tu nunca visitou a casa de uma pessoa que repete as mesmas histórias 10 vezes? Eu aprendi a fazer cara de paisagem e sempre vou sacudindo com a cabeça. Aham, que legal. Porque o que Deus me falava? Que quando uma boa semente cai na terra, e a boa semente que hoje está sendo mencionada é você. Quando a boa semente cai na terra, o que essa semente precisa gerar? Essa semente precisa gerar amor. Essa semente precisa gerar vida. Essa semente precisa gerar salvação. Essa semente precisa gerar bondade. Essa semana eu ia fazer uma postagem no Instagram e não quis. Uma dessas pessoas que vê os cultos online, e agora, devido ao app, qualquer pessoa pode estar olhando. Antigamente estava restrito a para quem nós mandávamos o link. Agora está ao vivo, aberto para todo lugar. E uma pessoa me chamou durante a semana que passou e me disse assim: pastor, eu estou desesperada. Foi na semana anterior. E ela disse assim: eu vi o culto, eu vi a tua pregação, só que eu estou desesperada, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso que tu ore por mim. Eu não sou de igreja, eu não vou à igreja, mas eu preciso que tu ore por mim. A minha vida não tá dando certo, a minha vida está toda errada. E o Espírito Santo falou imediatamente no meu coração: tu quer fazer o melhor por ela? E eu disse: quero, Senhor. E ele disse para ela: oferece a ela a vida eterna. Ele disse para mim: oferece a ela a vida eterna. Eu disse: ofereço a vida eterna como, Senhor? Então eu digitei uma oração para ela no Instagram. Quantos aí recebem um caminhão de direct por semana, né? Eu digitei para ela uma oração no Instagram e eu disse: eu vou te fazer um pedido. O melhor que eu posso fazer por ti agora é te fazer orar. E aí eu coloquei na oração escrita, toda a oração eu coloquei para ela: Senhor, eu chego diante de ti com o meu coração quebrantado por causa dos meus problemas. Eu chego diante de ti, Senhor, reconhecendo os meus pecados, reconhecendo as minhas falhas, reconhecendo os meus limites, reconhecendo as minhas fraquezas. Mas, Senhor, eu quero te reconhecer como o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador. Eu quero entregar minha vida a ti, Senhor, e te fazer escrever meu nome no livro da vida e te reconhecer eternamente como o único da minha vida. E disse para ela: depois que tu fizer essa oração, tu me diz se tu fez ou se tu não fez. Então, passado algum tempo, ela me respondeu: eu fiz, pastor. Sabe o que aconteceu com ela, seu Zé? Daqui até a eternidade ela está salva. Agora o que ela precisa é combater o pecado que todos os dias vai bater na porta, porque se não houver arrependimento, a tua salvação também se perde. Quando você entra numa casa, quando você vai até a sua família, quando você vai até os meios que te cercam, quando você entra para o trabalho, quando você pisa no trabalho, você é um amaldiçoador da empresa que você trabalha, ou você é um abençoador da empresa que você trabalha? Eu explico. Se você é um amaldiçoador da empresa que você trabalha, é simples: você vai entrar dentro dela de manhã e vai dizer: que saco, eu não queria estar aqui. Vou ter que aguentar aquela Marla da Shirley. Deus é tão bom contigo que nem saiu a palavra mala, saiu Marla. Tu viu? Minha dicção está perfeita. Eu vou ter que aguentar aquela mala, que saco. Ele vai contar as mesmas histórias, ele vai dizer as mesmas coisas. Eu odeio trabalhar aqui. Ou você é daquelas pessoas que entra
No lugar que você trabalha, você começa a dizer: eu abençoo esse lugar em nome de Jesus. Toda sorte de bênçãos vai ser derramada sobre esse lugar. Eu declaro em nome de Jesus que essa boca fofoqueira que está do meu lado vai ser amarrada agora. Vamos vender como nunca vendemos. Vamos anunciar como nunca anunciamos. Vamos prosperar como nunca prosperamos. Agora você vai precisar olhar para quem está do lado e dizer para ele assim: sabe por que muitas vezes você não prospera? Porque você piora as empresas que poderiam te dar prosperidade. Tem gente que nem olhou. Sabe por que você piora? Porque você murmura, você atrapalha o ambiente. Vixe. Ei, Luiz, isso aqui não é uma igreja? Sabe o que acontece? Quando você entra, você piora os lugares. Você sabia que tem pastor que ora para as pessoas saírem da igreja? Você sabia? Não? Ah, vocês são santos demais, é? Deixa eu te dizer uma verdade, tem, viu? As bocas que trazem confusão. Isso é comum. Sabe por quê? Porque pastor é humano. Pastor se fere. Pastor se machuca. Pastor não suporta aflições. Então ele chega a Deus, diferente do que vocês acham. Ele chega a Deus e diz assim: Senhor, eu não estou conseguindo mais produzir frutos nessa vida. Senhor, a minha capacidade de reproduzir amor nela se encerrou. Não deixa morrer, Senhor, mas conduza outro pasto, com que ela possa se alimentar, com que ela possa crescer, com que ela possa prosperar. Eu tenho certeza que muitos aí pensaram maldade. Ah, pastor, tu é assim? Sabe o que acontece, Luiz? Chega um momento que a gente já não consegue mais mexer na argila, do barro que você é nas mãos do olheiro. Sabe o que acontece, Laírton? Chega um momento que a gente fala e as coisas já não são mais efetivas. Sabe o que acontece? Ao invés de melhorar as pessoas, a gente começa a piorar. Eu quero, esse é apenas o primeiro ponto de 4, eu vou precisar correr. Mas a boa semente, quando cai na terra, quando você se relaciona. Ontem eu fiz um casamento lindíssimo. Eu estou chegando à conclusão que eu não tenho maturidade para fazer casamento de amigos. Eu choro e faço um escândalo todo o casamento. Eu acabei com a maquiagem da noiva. Ela gastou uma fortuna para se maquiar e eu destruí em 30 minutos. Mas sabe por quê? Porque eu não vou lá entregar uma pregação, eu vou lá entregar uma identidade, eu vou lá entregar uma aliança. Sabe o que acontece? Quando a gente faz casamentos, a gente está fazendo casamento de duas pessoas que se amam e que decidiram viver o resto da vida. Deixa eu te dizer, se tu está pensando em terminar o casamento, a culpa não é do outro, a culpa é sua. Ai, mas ele, pastor, ele, para de ser egocêntrico, começa a olhar para você. Ninguém destrói um casamento de duas pessoas sendo sozinho. Comece a produzir bons frutos, comece a produzir amor, comece a produzir uma identidade frutífera e vai mudar. Senhor, traz de volta a característica do Davi Malal, que eu estou começando a me exceder. Sabe o que acontece? O problema é sempre do outro. E não é dessa semente que não quer morrer na terra. Cai na terra, a semente já começa a olhar para Deus, já vai prosperar, já vai frutificar, já está pronto, Senhor, já está pronto, Senhor. Não, Ele quer te afundar primeiro, para que as tuas raízes firmem. Eu acho que vocês não estão entendendo.
Tem gente que começa na igreja, uau, corre, vou em tudo, De repente o do lado diz: hoje eu vou ficar em casa. Vai dar o Faustão, agora é o Luciano Huck, eu acho, o Mion, não sei nem quem é. Massa era quando era o Faustão, que o Faustão era grande, a gente podia bater e não caía. Eu bato no Faustão há 20 anos. Depois, quando ele esteve hospitalizado, eu orei por ele: Deus, traz cura. Sabe por quê, meu querido? Porque aí o que está ali contigo te diz assim: não vamos na igreja hoje, cara. Nós que estamos de manhã agora, vai dar um esporte espetacular. Tu não mexes os quartos da cadeira faz 10 anos, mas adoro esporte. Eu amo futebol. Chuteira pra ti é feita de arroz. Sabe o que acontece? A gente começa a produzir coisas nas pessoas que não melhoram elas. E aí eu vou literalmente entrar na pregação, tá? Agora a gente entra, mas eu te garanto, até meio-dia tu tá saindo daqui. E falta pouco, hein? Eu vou literalmente entrar na pregação. Gabriel, que está me olhando com uma cara concentrada, daquelas que eu gosto. Sabe o que Deus pediu para Abraão? Wesley, tu é uma boa semente. Sabe o que Deus pediu para Abraão? Simone, eu nem esperava que tu estivesse aqui hoje pela manhã, mas sabe o que Deus pediu para Abraão? Ixi, tem um que se levantou, velho. Ai, Jesus. Sabe o que acontece? Boa semente. Sabe o que Deus pediu para Abraão? Eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis 22. Ele disse para Abraão uma frase, Ivan, pastor Ivan, ele disse para Abraão uma frase: eu te farei pai de multidões. Quem tem filhos aqui? Agora quem tem 4 filhos? 4, dona Mara? A senhora tem também? Eu cansei pela senhora já. Quem tem filho sabe, quem tem 4 então? Quando tu vai sair para a igreja, e eles são pequenos, arruma um. Aí tu terminou de arrumar, que é a menina, aí tu arruma o cabelo da menina, vai lá e corre para o menino, bota a roupa, bota perfumes, chega lá, a menina escabelou, aí vai no mais novinho, fez cocô na fralda. A gente cansa, cara. Mas Deus olhou para Abraão e disse: eu farei de você pai de multidões. E aí tem um louvor que diz: eu serei pai de multidões. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei. Para. Aí Abraão, Emanuel, Abraão vai para o processo. Até então estava tudo belo. E aí Abraão vai para o processo. E sabe o que Deus pede para Abraão? Isaac. Versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs à prova a Abraão. Para aí um pouquinho. Quando ele diz para Abraão que ele seria um pai de multidões, ele está dizendo para ele: Abraão, não há prosperidade maior do que essa, não há alegria maior do que essa, muitos filhos semelhantes a Jesus no nosso tempo. Ele está dizendo para Abraão: Abraão, vai para a terra em que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus não parava de derramar coisas sobre Abraão. Abraão, eu te prosperarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele começa a prometer a Abraão.
Então os campos de Abraão começam a prosperar, o gado de Abraão começa a multiplicar, os camelos de Abraão começam a multiplicar. Esses dias eu ouvi de um homem dos mais sábios da nação brasileira dizer que o camelo era como se fosse uma Ferrari na época, não por causa da velocidade ou do conforto, mas por causa do preço. Abraão era dono de camelos. Então Deus promete um monte de coisa para Abraão. Abraão levanta um belo dia pela manhã e diz assim para Ló: cara, Ló, meu irmão, eu vou mudar o louvor, não vou mais cantar aquela Eu Serei Pai de Multidões, cara. Eu vou ter que inventar um louvor sobre prosperidade. Tem um antigo que diz assim: por onde eu for a tua bênção me seguirá, aonde eu colocar a minha mão prosperará, a minha entrada e a minha saída benditas serão. Abraão cantando isso, e de repente Deus olha para Abraão e diz assim: eu vou te pôr à prova. Eu te ofereci, maninho, muitas coisas, mas Deus dá muitas coisas para quem é infiel? Dá ou não dá? Ixi, não quer responder para ti mesmo? Responde para mim então. Deus dá muitas coisas para quem é infiel? Tu daria muitas coisas para tua esposa infiel? Deixa. Tu daria muitas coisas, mulher, para o teu esposo infiel? Oxi. Amor, comprei um carro para ti. Aí tu descobre que ela te trai e tu diz assim: amor, explodiu o carro numa parede, infeliz. Fiz de uma forma que o airbag nunca mais consiga se restituir. Sabe que Deus está dizendo para Abraão: eu te prometi tudo, Abraão, daqui para frente. Até o fim da história da humanidade, quando Jesus vier resgatar a igreja, até o fim eles vão ter que falar sobre ti, porque todos eles são descendência tua. Então Deus diz isso para Abraão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou Abraão. Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Bendita a hora que ele disse sim, aqui estou, né? Então ele disse assim, Deus disse: tome seu filho, seu único filho. Por que ele dizia seu único filho se tinha Ismael? Porque o filho da promessa era Isaac, o outro era bastardo. O filho dessa promessa era Isaac. Através de Isaac isso aconteceria. Então Deus diz a Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, oferece-o como holocausto. O holocausto é sacrifício, é fogo. Ficaria muito longo o texto. E é impressionante porque Deus me fez refletir muito sobre isso. Quem aqui desde criança tem uma promessa de Deus? Levanta a mão bem alto para mim saber quem é. Deus me deu uma promessa. Pouca gente tem promessa. Onde é que vocês estavam o resto aí? Quem aí tem uma promessa? Quando a mãe e o pai, quando tu nasceu, a mãe e o pai disseram: tu vai ser um médico, tu vai ser um jogador de futebol, tu vai ser uma doutora. Quem aí teve? Levanta a mão. Gente, vocês precisam conversar com a família de vocês. Sério, mãe, bota a mão na minha cabeça e profetiza algo. Eu não acredito que tu nunca fez. A minha mãe dizia que eu ia ser o suprassumo da humanidade. Depois eu me tornei uma tralha. Depois eu me tornei um ser humano abençoado. A minha filha, desde que nasceu, e o meu filho, eu profetizo que eles vão ser abençoados em todas as coisas. A Júlia nasceu, Elisângela, e eu comecei a profetizar o futuro marido dela, que vai ser um homem de Deus, não vai ser um homem qualquer. Sabe o que Deus fez com Abraão? Deus começou a oferecer para ele muitas coisas, mas Deus pediu para ele só uma: Igor, fidelidade.
Deus ofereceu terra, Deus ofereceu riqueza, Deus ofereceu família, Deus ofereceu sustento, Deus ofereceu fama, até hoje o nome dele é lembrado. Deus ofereceu que ele seria para sempre lembrado. Quer que eu te explique por que para sempre? Porque no céu nós vamos ter as boas lembranças. No céu só não entra o que é ruim. Então você vai saber quem era a pessoa que está do teu lado. Tu vai olhar lá no céu e vai dizer: eu te vi na second house, hein? Nós estamos aí, hein? Vencemos, a parede preta até que não era tão ruim assim, hein? Eu lembro das coisas boas que tu fez, as ruins vão ficar aqui. Então Deus está dizendo: Abraão, até a eternidade tu vai ser lembrado por quem tu era, porque mesmo na eternidade nós vamos passar por Abraão, e nós vamos olhar para Abraão e vamos dizer: Abraão, coroa, hein filho? Sabia que tu vai ter recompensa por toda a obra que tu faz aqui? Uma coroa? Quem sabia? Aí tu passa por Abraão, e tu olha para a coroa do Abraão. Tem uns que vão entrar rolando na eternidade, né? No último instante vai dizer: perdão, 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 Senhor, 3 vezes vale. Aí tu olha para a coroa de Abraão, aí tu passa com a tua. Mas Deus não está olhando para isso, Deus está olhando para a verdade do teu coração. Então o que Deus está querendo te dizer nessa manhã: a boa semente é você, mas Deus pediu a Abraão Isaque. Abraão prepara a lenha, prepara o holocausto, a história vocês conhecem. Ele sobe para sacrificar Isaque. Quando ele levanta o cutelo para matar Isaque, a lenha já está debaixo de Isaque. Algumas pessoas que não leem a Bíblia acreditam que tinha 2, 3, 4 anos de idade. Não, Isaque era um jovem. Isaque olha para o pai e diz para o pai: pai, o negócio está ali, cara, tu está fazendo eu deitar aqui. Na nova versão atualizadíssima, Fabiana Scardelli diz assim: ô pai, qual que é a tua, meu? A lenha está ali, camarada. Pô, Deus falou contigo, mas eu não estava naquela hora lá. O que ele falou? Ele falou que é tu, filho, vai, deita. Mas só que antes de subir o monte, Deus havia dito para Isaque algo, para Abraão algo, que só ele entendeu. Deus havia pedido algo para Abraão que só ele entendeu, Michael. Sabe por quê? Porque ele disse com os caras que ajudaram a carregar a lenha. Ele disse para os caras: fiquem por aqui, que eu e o rapaz subiremos para adorar e voltaremos. Olha a fé desse cara, meu irmão. Eu e quem? Eu e o rapaz. Isaque vai voltar? Não, Abraão. Ele está te pedindo para sacrificar Isaque, cara. Tu está dizendo que tu vai adorar e voltar, tu está mentindo. Deus falou algo para Abraão que só ele sabia, cara. Só ele discerniu com a fé que tem. Sabe por que muitas vezes tu não consegue alcançar as coisas que as pessoas profetizam? Porque a tua fé não chega lá. Eu profetizo que todos os que estão aqui nessa manhã, em nome de Jesus, ao sair daqui, coisas vão mudar, coisas vão melhorar, o cenário vai ser transformado, vocês não serão mais os mesmos. Sabe o que acontece? Tem gente que nem levanta a mão para receber. Uns porque não sabem, tá tudo bem, a próxima vez que alguém profetizar algo, levanta a mão bem alto e agarra com toda a força. Ah, peguei. Sabe por que às vezes as coisas não mudam? Porque você não tem fé para fazer as coisas mudarem. Você não tem fé para transformar as coisas. Nesse cenário de Abraão, eu fiquei me colocando à prova, cara. Eu fiquei me colocando à prova. Agora pela manhã, a Júlia foi viajar, 24 anos de vida, nunca saiu para viajar sem nós. Eu fiquei olhando para ela e dizendo assim: e aí, Senhor, conta essa historinha que o Senhor não contou lá. Eu fiquei olhando para ela, fiquei pensando, e ela só me olhava e fazia assim, ó, coraçãozinho. Sabe o que Deus estava dizendo para mim? Ela é flecha. Flecha não presta para ficar na aljava. Flecha não presta para nada para ficar guardada. Flecha só é boa quando é lançada. Flecha só é boa quando as coisas mudam. Flecha só é boa quando acerta o alvo, porque flecha que fica tremendo toda, na hora de acertar o alvo ela perde força, porque ela é muito mole. Isso não é flecha.
Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Eu vou te lançar como esse pai de multidões, mas não desiste no meio do caminho. Abraão coloca Isaac em cima da lenha, e ele diz para Deus: Deus, está aqui o martelo, levanta para bater sobre Isaac. Sabe o que Deus faz? Para, eu já sei quem tu é, eu conheci a tua fé. Olha para trás de ti. Ele olha, tem um cordeiro. Eu provi o cordeiro para o sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo para ele? A partir de agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Agora todo mundo vai saber, porque eu não vou mais te chamar de Abraão só, eu vou te chamar de pai da fé. Então Abraão, até hoje e até a eternidade, ele é reconhecido como o pai da fé. Ninguém teve fé mais do que ele. Ele olha e tinha um cordeiro. E aí, boa semente? Está disposto ao processo? Está disposto a mudar coisas? Esses dias a gente batizou uma menina, não vou falar o nome dela, pode ser que ela seja envergonhada. Mas ela se converteu, ela estava no mundão, mas mundão, irmãos, mundão, tá? Mundão, mais uma vez, mundão, para vocês entenderem a dimensão. E ela aceitou Jesus, cara. Jesus entrou na vida dela de uma forma tão espetacular. Ela me mandava mensagem e me dizia: pastor, ora por mim, eu estou com vontade de desistir. Aí depois, uma outra vez, ela mandou mensagem para mim, ela dizia: pastor, ora por mim, eu caí de novo, cara. E aí chegou um dia que ela disse para ela mesma: eu não vou cair mais. E então ela olhou para ela mesma e começou a olhar para as vestimentas. E ela começou a identificar nela uma velha que ela não queria mais ser. Ela olhou para aquilo e dizia assim: cara, tem uma velha criatura dentro de mim que eu não quero mais ser. Eu quero ser uma nova criatura. E ela me contou, ela deu como 60 peças de roupa. Ali está ela, ali, levantou. Coisa linda. Olha isso, meu irmão. Agora pensa se ela não pode mais cair. Ela pode, mas sabe o que a gente está fazendo com ela? A gente está cuidando, a gente está andando junto, a gente colocou um casal grudado nela. Mas ela muda a vestimenta. E esses dias eu cheguei, porque eu não ia perder a piada jamais. Eu cheguei do lado dela, eu disse: tá bonitinha, hein? Nem parece pericrente. E ela disse: tu viu, pastor? Não sou mais a mesma. Vai casar com um cara maravilhoso. Tá no adevir ainda, mas Deus é maravilhoso. No cenário de Abraão, Deus fez duas coisas: um ato de obediência e entrega do filho, e o ato de fé, de saber que voltaria com Isaac após adorar, cara. Não se leva esse cara de qualquer forma. Esse cara, toda vez que tu lê a tua Bíblia, tu não pode considerar esse cara um cara comum. Esse cara é um cara extraordinário. Depois no versículo 13 diz o seguinte: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o jumento, levou consigo 2 de seus servos, seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo, o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe e disse: fiquem aqui com o jumento. Disse ele aos servos: o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e voltaremos. E pasmem, ele voltou com o rapaz, cara, e ele levantou um altar. Ele voltou com Isaac e ele construiu um altar. Sabe o que Deus está te pedindo nessa manhã, boa semente? Deus está te pedindo lealdade. Deus está te pedindo permanece um pouco mais. Deus está te pedindo sacrifica um pouco mais. Deus está dizendo para você: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas tem gente que está dentro da igreja e quer seguir vivendo a velha vida que tinha. Não vai dar certo. Tu vai ser mais um dos históricos scouts da igreja que entrou 100 e saiu 70 porque não quiseram mudar a vida. Ontem era 00:30, 1h, casamento de crente, nem um gole de bebida, e tu tinha que olhar para eles e lembrar eles do passado. Ó, tu já está dando aquelas requebradas de antigamente. Volta, uma alegria,
uma festa, uma disposição. O noivo que em 30 anos de vida nunca tinha mexido o pé para dançar, chapou o galo com energético antes, e foi dançar a valsa, irmãos, e batia 2 para lá, 2 para cá. Eu olhava, só ele está chapando o galo no energético, ninguém mais, eu estou na água com gás. Depois eu entendi. Sabe o que tu olha para isso? Tu olha para pessoas transformadas, elas não querem mais voltar a ser quem eram. Os traumas já são suficientes, elas querem se dar uma nova chance de viver o novo. E foi isso que ela fez. Garantia de que vai dar certo? Não tem. Mas a garantia que eu tenho para te dar é que se tu não desistir, vai dar certo. A segunda pessoa, sabe que Deus pediu para José? Sabe o que Deus pede para José? Está na sua Bíblia, capítulo 45 de Gênesis ainda. Sabe o que Deus pede para José? Deus pede para José que aceite a dor do abandono e da rejeição familiar. Deus pede para José que aceite os irmãos que venderam ele. Deus pede para José olhar para os irmãos depois de tantos anos, já príncipe no Egito, olhar para os traidores, olhar para os caluniadores, olhar para os mentirosos, olhar para aqueles que rejeitaram. Deus pede para ele: José, ame-os. Há muita condenação nos lábios da igreja ainda. Há muita condenação nos lábios da igreja nos dias atuais. Há uma igreja muito julgadora ainda. Sabe que Deus está pedindo para José? Deus está pedindo para José botar todo orgulho na sacola e guardar. Deus está pedindo para José guardar toda a rejeição e aceitar os irmãos. Mas sabe o que eles falavam de José? A história é longa, preciso contar em paráfrases. Os irmãos olham para José, o sonhador, como era conhecido, dizem para José: tu está sonhando que tu vai governar o Egito e nós vamos te servir? Tu está sonhando que tu vai prosperar e nós vamos ficar para trás? Tu está sonhando que tu vai te dar bem e nós, o resto da família, vamos todos nos ferrar porque nós vamos te servir? É isso que tu está sonhando? Tu está sonhando que só contigo as coisas vão ser boas e com o resto todo vamos ferrar? É assim que tu está sonhando? Então deixa eu te dizer uma coisa: nós vamos te vender. Sabe o que os caras fizeram? Venderam ele, colocaram ele numa cisterna, venderam como escravo. Sabe o que disseram para o pai? Que o filho tinha sido comido por animais. Sabe o que aconteceu? José viveu e José venceu, porque não desistiu. Então sabe o que Deus pede para ele? É o seguinte: eu não vou te deixar morrer, eu não vou te deixar viver como miserável, como eles profetizaram que aconteceria. Eu não vou deixar tu viver morto, como eles imaginaram. Morto para ti mesmo, sem esperança, sem ânimo, sem disposição. Sabe o que vai acontecer? Eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer ser maior do que eles, eu vou te fazer aquele sonho ser um sonho verdadeiro. Sabe o que você precisa fazer apenas, José? Perdoa os teus irmãos. Perdoa quem te fere. Perdoa os que falam mal de ti. Perdoa aquela mãe que não teve o mesmo nível de instrução que tu tens e ela te cobra de uma forma que você não entende, porque ela não consegue discernir do jeito que você discerne. Ela está fora do tempo que nós estamos vivendo agora. Perdoa aquele pai que nunca foi amado pelo pai e reproduz em ti dureza e frieza. Perdoa aquele pai que não sabe quando tu chega a abrir os braços e dizer: filho, que bom que tu veio almoçar comigo hoje. Sabe quantas vezes meu pai falou isso para mim? Nenhuma. Nenhuma única vez meu pai falou isso para mim. Meu pai dizia para minha mãe: não fala para ele joga muito bem futebol, mas não fala para ele, não é para ele saber, para que eu não ficasse soberbo.
Sabe o que eu olho hoje para minha filha e para o meu filho? Eu abro os braços para ele e dizem, eu quero, ela me cobra churrasco toda hora, irmãos. Quando Samuel faleceu, por 1 ano eu não conseguia assar carne, porque era a comida preferida dos dois. Então a melhor de todas as coisas que eles podiam fazer, que eles amavam fazer, é ficar na frente da churrasqueira, eu com a barriga aquecendo, e eles comendo picado por mim. Eles diziam para mim assim, pai, eu não gosto de churrasco com salada e com arroz. Quem faz isso não sabe comer churrasco. Eu gosto que tu pique, pai, faz picadinho. Depois que o Samuel morreu, por 1 ano eu não conseguia chegar na frente da churrasqueira. Meu coração rasgava, eu olhava para Deus e dizia, eu não consigo, eu vou ter que sair. Sabe o que ela disse para mim um dia? Ela disse, pai, eu estou viva. Pai, a mãe está viva. Pai, a gente quer comer churrasco contigo. Pai, a gente quer celebrar as coisas contigo. Sabe o que eu fiz? Peguei a churrasqueira, peguei o carvão, peguei os espetos e fui escondido delas começar, sem que ninguém visse. Então comecei a chorar e me vencer, porque eu sabia que eu não tinha tido esse pai, mas eu precisava ser esse pai para ela. Sabe o que Deus estava me dizendo? Eu vou prosperar a tua fé, mas seja uma semente, viva o processo. Hoje não há sofrimento em fazer churrasco. Eu venci. Sabe qual é a escola que fica? As coisas podem até te doer, mas elas são temporárias, elas vão passar. Você se distanciou do alvo, volte para o caminho de acertar o alvo. Você está distante do caminho que se acerta o alvo, volte para o caminho. Ah, mas pastor, eu errei muito, não interessa. Você está na igreja certa. Nessa igreja, eu digo que é a igreja certa, sabe por quê? Porque nessa igreja nós não vamos te condenar. Nós somos pecadores como você, mas vez por outra nós vamos pisar no teu calo para te dizer, tu ainda está no caminho de morte. Sabe o que Deus pede para José? Soberba e orgulho, joga tudo fora. Sabe o que José faz? Capítulo 45, versículo 1, ele diz, José não conseguiu mais se conter. Vocês podem falar isso comigo? José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala, e ele disse a seus assistentes, saiam todos daqui, esse momento é só meu. Saiam todos daqui, eu preciso ir para a churrasqueira, sem que ninguém veja a minha dor. Então José tira todos da sala, José remove todos os que feriram ele, José remove, todos que cercavam ele, e José traz para dentro da sala todos os que feriram. Se esses caras sabem quem é José, eles teriam medo de entrar na sala. José poderia colocar todos da sala e como príncipe mandar matar todos ali. Tinha ordem para isso, tinha legalidade para isso, tinha autoridade para isso. Mas sabe o que José faz? Diz assim que ficou a sós com os seus irmãos, ele revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviam de fora. A notícia chega ao palácio de Faraó. Sou eu. José disse a seus irmãos, meu pai ainda está vivo. Olha o coração de um cara desses, cara. Meu pai ainda está vivo. Vocês podem me dar notícia de quem eu mais amo? Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala, emudeceram. Sabe por quê? Porque quem fere não tem escrúpulo, mas quem é ferido jamais esquece. José, para não expor
tira todo mundo da sala e fala a eles: eu sou José. Cheguem mais perto, disse José. Eles pensaram o quê? Chegam mais perto para morrer? Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Sabe o que é essa frase? Essa frase é José dizendo assim, ó: aquela dor está viva aqui dentro, aquela ferida não se apaga daqui de dentro. Mas sabe o que eu vou fazer com a ferida? Eu vou perdoar. Sabe por quê, André? Porque perdão é uma escolha, uma decisão. Não sai na hora, mas eu decido arrancar todos os dias por lembrança ao perdão. Então José diz assim: eu sou José. Vocês me venderam, vocês me rejeitaram como irmão porque eu tinha sonhos. Vocês não entenderam os meus processos. Vocês não entenderam quando eu perdi os meus filhos. Vocês não entenderam quando eu sofri dores das calúnias. Vocês não entenderam quando eu fui caluniado e não era verdade. Eles inventaram. Vocês não entenderam, mas hoje eu arranco daqui todas essas feridas, pois eu sou José. Cheguem perto. Eu não vou ferir ninguém. Eu os amo mesmo assim. Eu os aceito mesmo assim. Eu os recebo mesmo assim. Eu os tolero mesmo assim. Então, agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros. Sabe por quê? Porque o irmão mais velho dizia para o mais novo: não faz isso, cara. Tu está agindo errado. Não deixa ele aí. Não fiquem furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Olha aqui, irmão, por favor, presta atenção em mim. José continua: não fiquem furiosos por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês. Não é possível, cara. Não é possível um cara pensar assim. Não é possível, velho. Meu irmão, não é possível. Mas esse cara pensa. Boa semente, olha para você nesse instante, boa semente. Esse cara pensa, e esse cara olha para eles e diz assim: Deus me enviou primeiro. Sabe o que na nova versão atualizadíssima, Fabiano Scardoelli diz? Deus me enviou para pagar o preço, como o Messias vai pagar para restaurá-los. Deus me enviou adiante de vocês para preservar-lhes a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Sabe o que vai acontecer com a tua vida, boa semente? Se você enfrentar o processo, vidas vão se achegar a Cristo, através da tua vida. A Luíse se acertou com Cristo, aceitou a Cristo, porque enxergou uma igreja, porque enxergou pessoas, porque enxergou amigos. Já pensou se ela chega até mim e eu digo para ela: não é o tempo para tu ficar entre nós, tu não me leva a mal, mas é que é complicado, porque tu vem com muitos traumas, tu vem com muita dificuldade, eu tenho outras pessoas que já são curadas com o consumo de droga, é difícil, tu vai tentar, de repente tu vai influenciar. Mas sabe o que eu olhei para ela e disse? Eu já tive 5 overdoses, eu sou mais podre do que tu imagina. Até os 19 anos eu tinha tido 5 overdoses. Escrevi um livro para nunca mais me esquecer da vergonha, mas também para nunca mais me esquecer da transformação que Deus fez na minha vida. Tem um livro aí, Em Busca de uma Terra Distante. Então eu ensino como sair de uma vida comum até a eternidade com Cristo, se negando. José olha para os caras, cara, e José sufoca o eu. José diz para eles: ainda tem mais 5 anos de fome e sede aqui nessa terra. De fome, desculpa, sede não.
Ele olha para os caras e diz: tem mais 5 anos de fome aqui, cara, eu não vou deixar vocês de jeito nenhum sozinhos. Eu vou mandar suprimento para o meu pai, vai trigo, vai milho, vai tudo que tem aqui. Eu vou mandar suprimento para o meu pai. Vai lá, no decorrer da história diz, vai lá e diz para o meu pai que eu estou vivo. Diz para o nosso velho, eu estou vivo, cara. Vai lá, diz para o nosso velho o seguinte: vem aqui, que aqui tem muita prosperidade. Eu sou príncipe no Egito, tu vai comer um maná que tu nunca comeu. E sabe aquela roupa de linho? Os caras me deram uma igual, meu irmão. Quando tu chegar, eu vou te receber, pai, com aquela roupa de linho que eles venderam e me atiraram num poço sujo, como se eu não prestasse para nada. Quando tu estiver chegando no reino, quando tu estiver chegando no palácio, pai, eu vou te esperar com roupa de linho, eu vou te esperar com vinho da melhor qualidade, eu vou te esperar com carneiro, eu vou te esperar com tudo, pai. Porque eu estava morto, mas agora eu vivo. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Vocês estão aí ainda? Eu peço mais 10 minutos, 15 no máximo, e encerro falando sobre a vida de Gideão. Sabe o que Deus pediu para Gideão, maninho? Sabe o que Deus pediu para Gideão, Sara? Uma das histórias mais duras da Bíblia, André. Sabe o que Deus pediu para Gideão? Para destruir o altar que o pai havia feito a Baal. Pensa num cara macho. Angélica, Deus pede para Gideão, Angélica, para destruir o altar que o pai fez. Deus está dizendo, na nova versão atualizadíssima, Deus está dizendo para Gideão: Gideão, o teu pai só fez o que não presta até agora, só fez porcaria, corrige, quebra o altar dele. Aí tu olha para o pai e diz assim: pai, na nova versão atualizadíssima, de estudo, porque eu vou fazer uma Bíblia de estudo, não vou fazer uma Bíblia comum. Então está no rodapé lá. Ele vai lá para o pai e diz para o pai: pai, pô, pai, tu só fez tranqueira, pai. Cara, eu vou precisar consertar o caminho da nossa família, cara. Eu vou precisar consertar o destino da nossa família, senão a nossa família vai andar sempre para trás, pai. Eu vou corrigir o destino da minha família, pai. Sabe o que aconteceu comigo, com a minha vida, Fabiano? Há 10 anos atrás eu entreguei a minha vida a críticas, eu entreguei a minha vida a exposição, eu entreguei a minha vida a julgamentos, porque tu vai sair daqui agora, quando tu estiver comendo, tu vai lembrar dessa pregação e uns vão olhar para mim e vão dizer assim: pô, que bela pregação, hein, cara? Outros vão falar assim: bom, como ele grita, né? De manhã a gente estava com sono. Há 10 anos atrás, quando eu assumi o pastoreio de uma igreja, eu fui para essa igreja sabendo que eu ia passar por tudo isso. Eu fui para essa igreja odiando tirar fotografia e fazer vídeo. E registre-se, odeio até hoje. A cada dia tem uma imagem minha exposta em algum lugar. Porque para viver o processo, eu precisei atender o chamado de Deus à exposição. Então tinha gente que estava perdida e encontrou Jesus aqui dentro e depois começou a criticar. Quando eu aceitei esse chamado, essa vocação pastoral, essa missão pastoral, eu disse para Deus: Deus, eu vou ir, não interessa o que eu vou fazer. E aí começaram as feridas, Michael. Começaram as pedras. Não que eu não tenha errado, Shirley, porque eu errei, eu tenho convicção. Aí começaram os ataques. Aí vocês imaginam os puritanos olhando para Gideão: o quê? Teu pai nos conduziu até aqui, tu vai quebrar o altar que ele fez a Baal? Mas nós servimos a Baal, nós adoramos a Baal. Baal, o Deus do fogo. Tu vai acabar com o que teu pai construiu? Tu não tem respeito pelo teu pai? Tu não tem respeito pela tua história? E ele disse: meu pai, Maicon, ele pode ter dito assim na nova versão essa, ele pode ter dito assim: o meu pai pode até não entender, mas eu vou corrigir o destino da nossa família.
Uma família que estava traçada ao fracasso, agora vai ser traçada ao sucesso. Uma família que estava condenada ao inferno por causa da idolatria, agora vai ser restaurada e vai ser uma família que vai contar essa história até o último dia, porque nós vamos viver eternamente. Sabe o que está acontecendo com você aqui dentro dessa igreja? Você pode estar mudando o destino da sua família e corrigindo a rota da sua família eternamente. Juízes 6, eu encerro lendo sozinho. O pessoal do louvor pode subir. A Bíblia diz: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse... Vou deixar vocês olharem para ele, eu sei que é tentador. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com vocês. Você pode repetir comigo? Guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Olha como é que Gideão começa. Gideão começa com uma pistola. Guerreiro corajoso. Daí Deus fala para ele lutar a guerra para acabar com o altar de Baal. E ele pega a pistola e eu nem sei mexer nisso. Para que tu está deixando a gente passar por isso, Senhor? Mas olha o que é um homem de fé. Ele segue dizendo, diz assim: acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Se você lê a palavra, não é uma exclamação que está no final, não é uma interrogação, desculpa. No final é uma exclamação. Ele está afirmando: o Senhor nos entregou. Se fosse uma interrogação, era uma pergunta a Deus: o Senhor está fazendo isso? Não, é uma exclamação, ele está afirmando: o Senhor nos entregou. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com força, que você tem, e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Para aí, diga para quem está do seu lado: você pode estar enfrentando uma grande batalha. Não faça com essa cara de poste aí. Faça com uma cara de profeta. Olha para ele, olha para quem está de um lado qualquer aí e diz para ele: ei, você, vai, você é forte, vai nessa tua força, porque é o Senhor quem te envia. É isso que muda todo o cenário. É o Senhor quem nos envia. Então Gideão: mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Sabe o que está acontecendo com ele? Ele é um José. Ele é o cara que ninguém acredita. Ele é o cara que ninguém conhece na história. Mas ele é o guerreiro corajoso. Ele é o único que Deus mapeou. E Deus chegou à conclusão: você pode mudar essa história. Sabe o que Deus está fazendo hoje aqui dentro? Deus está mapeando e está te enxergando na sua família. E Deus está dizendo: ei, você, vai na tua força, eu te envio. Porque vocês são a chance de Deus mudar a história da sua família. Ah, vocês precisavam ter dito amém. Porque isso é uma palavra profética que eu vou repetir. Ei, vocês. Aprenderam rápido. Ei, vocês são aqueles que eu mapeei e enxerguei dentro dessa igreja. Vocês são as colunas que vão mudar o destino da sua família. Aplauda ao Senhor por isso. Então no versículo 16 o Senhor diz a ele: certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só. Eu te faço a pergunta: às vezes você é guerreiro corajoso como o Gideão? Sabe o que acontece com Gideão? Gideão só disse sim.
Então Deus faz o pedido que muitos rejeitam: contrariar a família e derrubar os ídolos da família. Então Deus pede a Gideão para contrariar a cultura, para contrariar a estrutura, para contrariar a história. Quando nós chegamos em Bagé, quando a igreja, chegou em Bagé, nunca na história da igreja uma igreja tinha sido pintada de preto, porque preto parecia outra coisa. Quando nós começamos a igreja, e nós começamos a botar iluminação, nós começamos a botar uma estrutura, as pessoas começaram a olhar para nós e dizer: isso não é igreja, isso é seita. Então nós começamos a ganhar alma para Jesus, e ganhar alma para Jesus, e ganhar alma para Jesus, e ganhar alma para Jesus. E nós estamos fazendo um batismo a cada 2 meses no ano. E esse último batismo foi o maior batismo da nossa história. Então Deus olha e começa a olhar para nós e dizer: rejeita as estruturas, rejeita as coisas e faz coisas novas. Nós colocamos uma prancha como púlpito quando éramos Bola de Neve, numa cidade que não tem praia. Nós começamos a cantar que nós íamos vencer a batalha, que o inimigo não ia nos derrotar. Nós começamos a declarar que nós iríamos vencer nessa cidade, porque Deus havia nos entregue um povo para cuidar. Então nós não desistimos e nós estamos aqui até hoje, já fazem quase 10 anos. Quando a gente mudou para Second House, eu disse para a pastora: amor, nós vamos pintar a igreja de branco, nós vamos virar um hospital, a Santa Casa. E ela olhou para mim e disse: Deus me livre, Fabiano. Pretinha com cinza, bonitinha, estilosinha. Daí a gente bota uma camisa bacana, aparece na foto que é um espetáculo. Esses dias, vocês sabem que ela me esculachou. Eu disse para ela: amor, tu prefere que eu vá de camisa ou de camiseta para o culto? Ela disse: camisa, de camiseta fica um esculacho. Olha aqui. Sabe o que Deus mandou eu fazer? Deus mandou eu quebrar com as estruturas. Tu pode imaginar o pau que eu tomei por isso, Benhur, por quebrar as estruturas? De crente antigo não querer entrar aqui dentro porque achavam que era uma seita. De eu ouvir por anos a fio, eu ouvi as pessoas dizendo que a avó, que a mãe não deixava vir aqui na igreja porque era uma seita. Não vai naquilo lá, aquilo é um bando de gente louca. Anos a fio eu ouvi isso. A mãe disse que não é para mim vir, pastor, eu vim porque eu sou, não vou nem falar desobediente, porque aqui Deus não quer gente desobediente. Eu ouvi por anos as pessoas dizendo: está todo mundo dizendo que vocês são uma seita. Uma vez uma senhora entrou aqui para perguntar se é aqui que sacrificava pessoas. Disseram para ela que ia ter sacrifício de dedos da mão. Eu estou falando uma verdade, eu não estou aqui para mentir. Na hora da oração de mãos, a senhora fez aqui com... É sério, gente, se é verdade, não estou mentindo. Eu não faria aqui que eu caio em pecado aqui, morro na hora. A senhorinha deu aqui, ó. Sabe por quê? Porque jovens guerreiros precisam sujeitar as dores da guerra. Então o nobre Gideão construiu um altar para o Senhor, no versículo 24, e naquele local chamou de Yahvé Shalom. E até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derruba o altar que seu pai fez para Baal, corte o poste de Acerá que fica ao lado do altar, e depois construa um altar para o Senhor seu Deus. No alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado, sacrifique o touro sobre o altar como holocausto, e use como lenha a madeira do poste ídolo que você cortará. E Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite, com medo de que sua família e do povo da cidade... Olha para isso, cara. Ele obedeceu, mas ainda estava temeroso. Sabe o que Gideão está dizendo para todos nós?
Eu não estou te dizendo para você ser um invencível que não teme. Eu não estou te dizendo que não vai te custar na jornada. Eu não estou te dizendo que vai ser uma barbada. Eu não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo, resiste mesmo em meio ao medo. A Bíblia diz em 1 Timóteo que o medo é um espírito. Então quando você estiver com medo, diga: eu amarro o espírito do medo e eu declaro vida sobre a minha família, vida sobre a minha cidade e vida sobre o meu povo. Então Deus ordena que Gideão destrua o altar de Baal, que era de seu pai, e uma imagem dessa deusa Aserá. Também manda construir altares a Deus. E Gideão diz a Boaz, porém gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, aquele que luta contra Baal, pois derrubou o altar que foi construído a Baal. Sabe o que eu quero profetizar sobre vocês agora? Que vocês vão derrubar os altares que paralisaram a sua família, que vocês vão derrubar os altares que tornaram vocês cativos até hoje. E com isso eu te convido a ficar em pé. Eu te faço uma pergunta. E a você? Olha para mim. E a você, o que Deus tem te pedido? Será dinheiro, como essa palavra de 2 Coríntios é usada sempre? E é você o que Deus tem te pedido? Para sacrificar e renunciar a alguns vícios, alguns problemas, algumas coisas? E é você o que Deus tem te pedido? Para mudar o seu temperamento, para mudar suas escolhas, para mudar suas decisões? E é você o que Deus tem te pedido? Para voltar e fazer tudo de novo? Para recomeçar? É isso que Deus tem te pedido? Faça. O que Deus tem te pedido? Para ir lá atrás. Presta atenção aqui. O que Deus tem te pedido? Para ir lá atrás e reconstruir altares, para começar e tornar os altares indestrutíveis? A mim Ele pediu para gastar minha vida aos seus pés. É fácil? Tem sido terrivelmente difícil. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: eu tenho amado cada instante desse sacrifício. Toda vez que eu consigo cumprir uma missão, Cid, toda vez que eu consigo terminar uma jornada que Deus me mandou começar, eu tenho uma satisfação de ser como Gideão. Eu não desisti, meu irmão. Eu enfrentei a churrasqueira, eu enfrentei as dores, eu enfrentei a rejeição aqui dentro, eu enfrentei os nãos. Sabe o que disseram quando nós mudamos para Second House? Que essa igreja acabaria. Sabe o que aconteceu? Essa igreja está crescendo. Se é para Jesus, faz melhor. Eu não quero o seu aplauso. Eu não preciso do seu aplauso. Então, eu quero te dizer algo. Nunca se preocupem com números. Em 2007 Deus me deu um sonho. Para quem está me conhecendo hoje, eu sou a pessoa certa para o lugar certo, porque eu tenho um pneu a menos. Todo mundo dizia: Fabiano, tu vai mudar, pastor, tu vai mudar o culto para amanhã, vai ficar vazio, cara, a igreja não está acostumada em Bagé. Eu mudei. Todo mundo dizia: a igreja vai parar, continua na bola de neve, não vai. Eu mudei. 2007, então Deus me deu um sonho. Deus disse para mim: Fabiano, muda o mundo. Eu olhei para Deus e disse: Deus, o quê? E Ele disse: Fabiano, eu quero que tu mude o mundo. Eu disse: eu topo. E saí pela rua. Eu olhava para o Rony e dizia para o Rony: Rony, Deus mandou eu mudar o mundo, eu vou mudar. Eu ia para o Pepeto e dizia: Pepeto, nem sabe, Deus mandou mudar o mundo, eu vou mudar.
Os caras olhavam para mim e eles diziam para mim o seguinte: vai mudar o mundo como, Fabiano? Para, tu já está rateando. Eu disse: eu vou mudar. Eu descobri uma estratégia. Eu vou começar devagarzinho. Olha aqui, eu vou começar devagarzinho. Primeiro eu vou mudar minha família. Depois eu vou plantar uma igreja na minha casa e eu vou mudar o meu bairro. As pessoas do meu bairro vão para a minha igreja. A primeira alma que eu ganhei para Jesus na bola de neve foi a vizinha da esquerda. Depois eu falei de Jesus para da frente, ela aceitou Jesus também. Então eu comecei a mudar meu bairro. E aí Deus me disse: vai agora dar um passo mais, tenta mudar a cidade. Então eu construí e eu levantei uma igreja junto com alguns pirados como eu. Então nós começamos a mudar o bairro e a cidade. E aí nós começamos a mudar o estado, porque nós começamos a abrir igrejas fora de Bagé. Meu irmão, e agora sabe o que Deus me disse para fazer? Nos próximos dias, quando tu entrar aqui dentro, Igor, quando tu entrar lá naquela porta lá naquele cantinho onde tem fotografias do passado, vai ter o mapa mundi. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o mapa do mundo lá e nós vamos começar a orar para onde Deus quer nos enviar. E quando Ele nos disser Miami, nós vamos colocar um negócio lá, Miami vai ser nossa. Depois Ele vai nos dizer Florianópolis, então nós vamos colocar um negócio lá, nós vamos conquistar Florianópolis para Jesus com o nosso jeito. Depois Ele vai colocar outra cidade que eu não quero pensar agora, pode ser muito louco, São Paulo, e nós vamos botar lá. E aí nós vamos orar, nós vamos gerar esse sonho doido. De repente nós vamos estar nos espalhando por todo o globo terrestre de uma forma tão extraordinária, que eu ainda acredito que possa mudar o mundo. Agora, se tu me perguntar, eu vou te dizer uma frase da Madre Teresa de Calcutá para encerrar essa palavra. Ela disse o seguinte: nunca se preocupem com números, ajude uma pessoa de cada vez, e sempre comece pela mais próxima de vocês. Mudem o mundo, sejam uma boa semente, transformem a geração que te cerca, façam e construam uma nova história nessa cidade.